Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que pode transformar a forma como você educa e apoia os seus filhos. O estudo numerológico de crianças, de adolescentes e até mesmo o estudo numerológico dos bebês. Você já parou para pensar como seria se você pudesse entender desde cedo, né, as tendências da sua criança, as tendências de personalidade, os talentos, a vocação e até mesmo os desafios que ele poderia enfrentar? A numerologia pode oferecer essa possibilidade. É uma super ferramenta, uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e de orientação, tanto para os pais quanto para os próprios jovens, nessa idade, né, tão complicada. Então você me pergunta por que fazer o estudo numerológico na infância? Na infância, a personalidade da criança ainda está se formando. E muitas vezes os pais, os professores ou até os cuidadores podem não perceber certos potenciais ou então não podem não entender alguns comportamentos. E o estudo numerológico, ele revela, por exemplo, quais são as tendências naturais dessa criança. Quais são os talentos que essa criança pode desenvolver se forem estimulados? Como lidar com as emoções mais intensas? Quem tem criança, quem tem jovem, sabe do que eu estou falando. E quais são os desafios que precisam de uma orientação extra? Agora imagina saber, por exemplo, que o seu filho é uma criança muito sensível e que ela precisa de estímulos criativos, ou que ele tem uma energia de liderança e que ele precisa aprender a cooperar, mas cooperar desde cedo. Essas informações fazem toda a diferença. Os adolescentes, por exemplo, naquela fase de escolhas, que são escolhas importantes. E quando eu falo de adolescentes, o mapa numerológico se torna ainda mais essencial. Porque é na fase da adolescência que é marcada por conflitos, mas por conflitos internos, por questionamentos e principalmente por decisões importantes que impactam o futuro desse jovem. Ele não sabe fazer escolhas. E com o estudo numerológico, é possível sim identificar as tendências vocacionais principalmente, e entender quais as áreas podem trazer mais realização profissional para o seu filho futuramente. Você vai apoiar na escolha, por exemplo, de cursos, de atividades extracurriculares e até a forma de lidar com crises emocionais que são muito comuns nessa idade. Muitos jovens se sentem perdidos porque não conhecem as suas próprias potencialidades. E a numerologia traz clareza, desperta a autoconfiança, fortalece o vínculo entre pais e filhos. E quando nós falamos em bebês, algumas pessoas
podem até pensar, puxa, mas tão pequenininho, por que eu vou fazer um mapa? Será que ele já precisa de um mapa? Sim, o estudo numerológico para bebês é super importante. É uma ferramenta de prevenção e de direcionamento. É muito importante fazer um mapa da sua criança quando você está gerando esse bebê. Porque os pais conseguem ter uma visão clara de quais características essa criança já traz desde o nascimento. Qual ambiente emocional e educativo pode favorecer o seu desenvolvimento? Você veja, os padrões familiares podem ser ajustados desde que eu entenda a personalidade dos meus filhos para evitar conflitos futuros. Do nascimento até os 7 anos, a criança é totalmente impactada pelo meio ambiente que ela vive. Como é a família dessa criança? Como é o meio que ela vive? Tem conflitos, tem perdas, enfim. Então, você fazendo este mapa é como se você recebesse um manual de instruções que é personalizado para o seu bebê. Ele tem um nome, ele tem um sobrenome e junto vai se compor o estudo numerológico. E aí você vai aprender a respeitar o ritmo, a essência e também ajudar a criar um ambiente harmônico. Eu vou te dar alguns exemplos práticos de situações reais. Por exemplo, uma criança com tendência ao isolamento. Aquela criança quietinha que fica lá no canto. Ela pode, se você perceber que ela tem essa característica, ela pode ser estimulada a se socializar desde cedo, evitando a timidez excessiva. Um adolescente, por exemplo, ele tem uma energia de empreendedorismo. Ele pode ser incentivado a desenvolver projetos e iniciativas criativas. Um bebê com tendência a ser mais sensível, sabe aquela criança que chora por tudo? Ela precisa de uma educação que vai valorizar o acolhimento emocional. Quantos conflitos poderiam ser evitados, conflitos familiares, né? Poderiam ser evitados se essas informações fossem conhecidas antes do seu bebê nascer. Quando os pais conhecem o mapa numerológico dos seus bebês, do seu filho, né? Depois que ele vai crescendo, toda a família sai ganhando. As relações são mais saudáveis, a educação vai ser mais assertiva, vai haver menos comparação entre os irmãos. Né? Cada um é respeitado na sua essência, do jeito que ele é. Então, a numerologia vai sim ajudar a você fazer boas escolhas. Claro que ela não vai substituir o amor, o cuidado, a educação tradicional. Ela complementa, trazendo uma visão mais profunda para que cada criança, ou adolescente, ou bebê, possa crescer muito feliz, muito mais confiante. E se você quer entender um pouquinho mais sobre esse tema, você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, o mapa do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, ou até você que está se preparando para receber um bebê na família, o mapa numerológico infantil ou juvenil é o primeiro passo. E se você quiser mais informações, ou até agendar no estudo da sua criança, ou da criança que vai chegar, ou daquele adolescente que está aí naquela fase complicada, aquela fase difícil da adolescência, onde ele não é nem criança, não é adulto, e aquele conflito interno, faça sim o estudo
do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, daquela pessoa querida que você quer ajudar. E se você quiser mais informações, me manda aqui um avisozinho, os meus contatos estão aqui abaixo. E não se esqueça, se inscreva no meu canal e compartilhe com outras famílias que podem se beneficiar dessas informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.